tudo sobre a estratégia que vai reduzir seu passivo, suas dívidas. Existe uma diferença enorme entre quem passa anos pagando dívidas e quem consegue reduzir o passivo de forma real. E essa diferença não está no valor da dívida, está na forma como ela é tratada. Porque a maioria das pessoas acredita que reduzir passivo é simples, é pagar, mas não é. Passivo relevante não se resolve com pagamento, se resolve com estratégia, e essa estratégia começa em algo que quase ninguém entende. O banco não olha mais apenas quanto você deve, ele olha o risco que você representa. E isso muda completamente o jogo. Hoje, com as diretrizes trazidas pelas resoluções 4966 e 352 do Banco Central, existe um conceito central chamado perda esperada. Ou seja, o banco calcula a probabilidade de você não pagar, antes disso mesmo acontecer. E com base nisso, ele toma decisões internas. Agora presta atenção, quando o risco aumenta, o provisionamento também sobe. E o que isso significa na prática? O banco começa a separar dinheiro em caixa para cobrir a possível inadimplência. E isso impacta diretamente o resultado financeiro dele. Agora guarda essa frase: provisionamento cria janelas, porque chega um momento em que manter sua dívida ativa pode ser pior para o banco do que resolver ela. E é exatamente nesse ponto que nasce a estratégia da redução. Mas isso não acontece automaticamente. E aqui está o maior erro da maioria das pessoas: tentar resolver sem entender o cenário. Agora vamos entrar na estratégia, não teoria, não promessa, estratégia real. Primeiro pilar, diagnóstico técnico. Você não reduz passivo sem saber exatamente onde está. E isso vai muito além de saber o valor. Você precisa entender o estágio da dívida, o nível de risco da operação, como o banco está classificando essa dívida, qual o impacto dela no balanço, porque sem isso, qualquer negociação é superficial. E aqui entra um princípio fundamental: negociação sem dossiê é puro amadorismo. Segundo pilar, reposicionamento da dívida. A maioria das pessoas tenta renegociar e esse é o erro. Reestruturação é diferente de renegociação. Renegociar pode alterar condições, aumentar saldo. Reestruturar busca reorganizar com estratégia, abrir cenário técnico de redução. Renegociar é aceitar condições. Reestruturar é mudar a lógica da operação. E quem não muda a lógica continua preso ao sistema da dívida. Terceiro pilar, o uso do tempo como ferramenta. Tempo pode trabalhar contra você ou ao seu favor. Depende de como você usa. O momento contábil influencia na negociação. Existem momentos em que o banco está mais pressionado, mais exposto, mais disposto a resolver. Esses momentos incluem fechamento de balanço, mudança de estágio da dívida, aumento de inadimplência, pressão regulatória. Quem entende isso, escolhe quando negociar. Quem não entende, aceita o momento imposto pelo banco. Quarto pilar, leitura do arrasto. Esse é um dos pontos mais mal compreendidos. Arrasto acontece quando uma operação impacta outras dentro da mesma instituição, aumentando o risco global. Mas aqui está o ponto estratégico. Arrasto mal compreendido pode gerar medo, preocupação e, bem analisado, gera estratégia. Porque quando o risco aumenta, o provisionamento também aumenta. E isso altera o comportamento do banco. Nem toda piora é negativa. Às vezes, ela cria margem técnica. Quando o risco sobe, o provisionamento também sobe. E isso altera, sim, a conversa com o banco. Quinto pilar, estruturação de caixa. Aqui muita gente trava. Acredita que não consegue reduzir o passivo, as dívidas, porque não tem dinheiro suficiente. Mas o problema não é só o valor, é a ausência de estratégia financeira. Você não precisa ter tudo, mas precisa ter direção, precisa ter organização, precisa ter capacidade de execução. Quitação não é improviso, é construção. Agora deixa eu te mostrar
o que acontece quando essa estratégia não é aplicada. Você renegocia errado, aumenta o saldo, perde o tempo, aceita a proposta ruim e continua preso. E isso se repete por anos. Agora, sobre o judiciário, muita gente já acredita que é o único caminho, mas não é. Antes de qualquer movimento judicial, estruturamos estratégias extraprocessuais poderosas e, quando bem aplicadas, normalmente evitam anos de processo. O judicial pode ser necessário, pode proteger, pode suspender cobranças, mas ele não substitui a estratégia em si. Nosso escritório mesmo possui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil, mas nossa prioridade é resolver com inteligência, antes que o problema escale. Agora deixa eu ser direto com você. Reduzir passivo não é sobre esforço, é sobre direção. Não é sobre pagar mais, é sobre pagar melhor. E principalmente, é sobre entender o sistema antes de agir. Se você quer entender como essa estratégia pode ser aplicada no seu caso, identificar se existe uma janela técnica real para a redução do seu passivo, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale agora com o nosso time de especialistas. Entenda que trabalhamos aqui com um número limitado de casos e atuação personalizada. Se o seu perfil for compatível com a nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia. Estratégia começa agora. Os nossos contatos oficiais estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time e solicite a análise do seu caso.